Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Pessoal, esse primeiro versículo, quando eu leio ele, eu particularmente, quando eu leio, eu me sinto na pele do salmista, que este salmo é um salmo de Davi. Eu me sinto na pele dele. Você já imaginou essa expressão? Imagina você com essa expressão. Olha aqui: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. E quando ele fala de águas, ele fala de problemas. O mundo hoje está desse jeito, pessoal. Mas isso é normal, isso é natural? Não é para ser. Você vê todo mundo hoje adoecendo de ansiedade. É ou não é? O pessoal já aprendeu tanto isso que qualquer coisa ele fala assim: eu estou com ansiedade. Todo mundo já sabe o que é ansiedade, todo mundo sabe o que é depressão. Sabe por quê? Porque tem muita gente, são muitas pessoas que estão se sentindo assim, como esse versículo. Como Davi disse que estava se sentindo. Davi, em muitos momentos da sua vida, ele se sentiu assim. Mas o bom de tudo, sabe o que é, pessoal? Que isso não me dá motivo para querer tirar a minha vida. Não me dá motivo de eu desistir de um casamento, de me fazer desistir do meu emprego, de me fazer desistir da minha família. Não. O bom que eu estou dizendo que é, porque ele falou tudo isso, mas ele tinha a quem recorrer. Nós podemos ter muitos problemas, mas quando nós temos a quem recorrer, está tudo certo. Diga glória a Deus. Problema todos nós temos, eu também tenho. Eu também tenho problemas. Todo mundo tem problema, mas sabe qual é a importância? Nós temos que ter a quem recorrer. Porque quando nós temos um problema e nós não temos a quem recorrer, então essa é a razão por que muita gente tem tirado a sua própria vida. Por isso tem muita gente desistindo da família. Tem muita gente mudando de estado, de cidade. Tem muita gente fazendo o que não deveria fazer. Sabe por quê? Porque não tem Deus grande para recorrer, para buscar nele força, buscar nele ajuda. Esse é o grande motivo do que está acontecendo lá fora. E às vezes dentro da própria igreja, quando a pessoa ela não quer aprender sobre a palavra de Deus. Uma coisa, você está cheio de problema e você está só. Uma outra coisa, você está cheio de problema, mas você está na igreja buscando Deus. Amém? Estou certo ou estou errado? Porque há uma esperança, né, pessoal? Há uma esperança. E quando não há esperança, aí aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele age na mente das pessoas, levando as pessoas a praticar exatamente o que ele quer, para prejudicar a vida da pessoa. Eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem buscar ajuda, eu não tenho proteção, eu não tenho nada, então eu vou agir do meu jeito. E quando eu estou agindo do meu jeito, eu não estou agindo do meu jeito, eu estou agindo do jeito que o diabo quer. Porque na minha vida não tem Deus, tem o diabo. Foi ele que está trabalhando na minha vida, ele que está trabalhando na minha mente, querendo que eu tome as decisões que ele quer que eu tome as decisões. Diferente quando nós buscamos em Deus. Quando nós buscamos em Deus não é diferente. Deus dá direção para a gente. Amém? Aquilo que pessoas olham para você e falam: fulano, eu não aguentaria o teu problema. Mas ele não aguentaria porque ele não tem o Deus que nós temos. Amém? Diga glória a Deus. Quando nós temos Deus, nós temos força, nós temos coragem, nós temos perseverança, nós somos valentes. Por quê? Por conta de Deus. É o que ele diz aqui. Olha o 2 aí, bota o 2. Ele disse o quê? Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. E estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Imagina, olha para mim essa outra expressão. Você já imaginou você dentro de uma água funda, suja, e os teus pés atolados na lama?
Que expressão é essa? O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: Senhor, eu estou numa situação onde os meus pés não estão firmes. Estou numa situação que está mais para a morte do que para a vida. E eu não consigo botar a cabeça do lado de fora dessa água. Ou seja, toda essa expressão aqui é uma expressão do que estava sendo a sua vida, a vida dele. Imagina você, como é que pode? Eu tenho uma promessa de um trono. Eu tenho uma promessa de um trono, mas no entanto eu estou sendo perseguido para ser morto. O diabo não quer que eu assuma o meu trono. Que coisa, né? Imagina você. Será que vocês aqui já imaginaram o que é que pode ter de promessa para a sua vida e o diabo está pelejando contra você para você não assumir, tomar posse da promessa que você tem? Será que vocês aqui já pararam para pensar? Por que perseguição, meu Deus? Por que dificuldade, meu Deus? Por que às vezes as coisas dão errado, meu Deus? O que está acontecendo? Porque o diabo sabe muitas coisas da sua vida. Ele sabe. O diabo sabia que Davi ia ser um grande rei, sim ou não? O diabo sabia que Davi tinha uma promessa de Deus para assumir o reino de Israel. Que ele ia ser um dos maiores reis. Que Deus ia prosperar ele, que ele ia fazer o bem, que ele ia ser um homem bem sucedido. Então o diabo começou a usar Saul. Quem era Saul? Um desviado. Um desviado. Começou a perseguir, mandando matar o homem. Sabe por quê? Porque ele tinha a promessa de... Quem tem a promessa de Deus aqui? Todos nós temos a promessa de Deus. Nós temos a promessa da salvação. Essa é a número 1. Nós temos a promessa da salvação. Aí você fala assim: mas bispo, eu estou vindo para a igreja, mas essa minha promessa vai chegar? Se você começar a aprender a palavra e querer fazer as coisas certas. Agora não pense que você está vindo à igreja e não quer fazer nada certo, que vai ter promessa. Você não vai ter promessa não. Eu não vou enganar você. Não vou enganar você. Eu não estou aqui para passar pano quente em quem está machucado, não. Eu estou aqui para levar para você uma palavra que não precisa do pano quente. Uma palavra que vai tirar o mal da sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Estou aqui para abençoar você. Estou de jejum, tudo direitinho. Estou de jejum. Acordei hoje de madrugada para orar. Então eu subi aqui para abençoar você. Eu quero que você seja abençoado. O meu propósito é esse aqui nesse altar. Né? Agora, não adianta nada você vir à igreja e não crer na palavra. Se você não crê, você não vai se esforçar, porque você não crê na palavra, que ela possa te fazer efeito. Agora, se você falar assim: não, bispo, eu creio que há uma promessa na minha vida. Há uma promessa na minha vida. Há uma promessa. E eu vou lutar por essa promessa. Diga glória a Deus. Entendeu? Eu vou lutar por essa promessa. Você vai ver, quando você começar a lutar, os mares vão se levantar. Mas uma certeza, à luz da Bíblia eu falo para você, eles vão se levantar, mas para cá, para cair. O mal vai cair. Por quê? Porque você está mais forte. Você se ligou com Deus, você está mais forte. Davi, com esse clamor todo, com esse choro todo, mas Davi estava forte porque estava na presença de quem? De Deus. Quando a pessoa está na presença de Deus, ela está forte. Embora pode vir problema, pode vir perseguição, pode vir o diabo, mas eu estou forte. Por quê? Porque eu estou na presença de quem? Agora, se eu estou fora da presença de Deus, todo problema que vier, vem para me derrubar. Vem para me derrotar. Eu vou estar sempre fraco. Vou estar sempre derrotado. Por quê? Porque eu não tenho a presença de Deus, eu não busco. Aí ele fala aqui no 3, ó: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus.
Isso aqui é desespero. Às vezes nós ficamos assim, sim ou não, pessoal? Às vezes nós ficamos assim. Nós ficamos desesperados, por quê? Porque a promessa não chegou ainda. Porque o milagre não chegou ainda. E tudo que o diabo quer é isso, que eu entre em desespero. Porque a pessoa desesperada, você sabe que ela fala bobagem. Ela toma decisões bobas. Ela se atrapalha toda. Todo mundo, quando está dessa forma desesperado, ela perde o equilíbrio, ela não sabe, não fala coisa com coisa. Então, você vê que o próprio Davi aqui, ele expressa isso, né? Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem, de tanto esperar por meu Deus. Às vezes nós ficamos assim. E nós ficamos assim às vezes. Por quê? Porque eu não vi a providência de Deus chegar. Eu não vi a providência de Deus chegar. Eu não vi chegar ainda a solução. E é tudo que o diabo quer. Que eu me desespere. Que eu saia da igreja. Que eu deixe de buscar a Deus. Para que de fato tudo dê errado na minha vida. Esse é o pior erro da gente. Pelo contrário. Se nós cremos em Deus, nós sabemos que toda luta vai ser grande. Mas de uma coisa eu estou certo, eu vou vencer toda essa luta em nome de quem? Do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para esse Jesus. Pode vir luta, pode vir. Eu estou ligado com Deus. Estou ligado com Deus, acabou. Ele fala assim no 4, né? São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Imagina você está sendo perseguido, isso e aquilo, mas você tem que lutar para dar um bom testemunho. Hein, irmão? Né? Poxa, eu não estou certo, estou fazendo nada de errado, mas, meu Deus, eu ainda tenho que lutar para dar um bom testemunho. Como é difícil. Mas é tudo que Deus quer. É tudo que Deus quer, sabe por quê? Porque não é os da rua, mas aqueles que estão dentro da nossa própria casa, eles estão nos observando para ver a nossa fé. Para ver a nossa fé. Os dentro da própria casa, cadê o teu Deus? Você sabia que às vezes os que estão dentro da nossa casa estão torcendo para que a gente sofra uma queda? Inocentemente, isso é inocentemente. Ele não faz por maldade não, mas é porque ele não acredita no nosso Deus. Então eles querem ver o quê? Que eu deixe de ir para a igreja, para depois ficar rindo, mangando. Ele não sabe a ofensa que isso é. Eles não sabem, são inocentes, não fazem por maldade. Mas dentro da nossa casa o próprio diabo usa pessoas para poder agir de uma forma que eu venha desistir. Por isso que ele fala aqui, né? Ele fala aqui que eu não roubei, eu não tomei nada de ninguém, mas é como eu tivesse que restituir alguma coisa sem que eu tenha pego de alguém. Era tão grande as acusações, as perseguições, que ele se achou assim: eu vou ter que devolver o que não é meu, o que eu não peguei. Quer dizer, tamanho era o problema que ele estava enfrentando, tudo e tal, mas ele ainda estava ligado com quem? Com Deus. Olha o que diz o versículo 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estolice e as minhas culpas não te são ocultas. O que é que ele está dizendo aqui? Estou reconhecendo os meus erros, a minha fraqueza, as minhas bobagens. Eu reconheço tudo, o Senhor sabe tudo de mim. Porque você sabe que todos nós cristãos temos o nosso momento de fraqueza, sim ou não? Nós temos. Isso é comum? É comum, é normal. Só quem é perfeito é Jesus. Ele aqui está reconhecendo. Aí no 6 ele fala assim: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Gente, que coisa linda, né? Com tudo que ele estava passando, ele estava se preocupando com o seu próximo.
Quem está compreendendo isso faz assim. Ó, com tudo que ele estava passando, ele estava preocupado com o seu próximo. Não é fácil não, né, pessoal? Hein? Não é fácil não. Imagina você, eu estou passando por muitas lutas, eu tenho que me fazer de forte. Sim, para dar um testemunho, eu vou mostrar que eu sou forte. Meu Deus, eu estou que não aguento mais de ficar de pé. Eu queria mesmo era poder me tocar. A Bíblia fala que Elias, o profeta Elias, ele venceu uma grande batalha, foi forte para vencer uma grande batalha. Depois que ele venceu, ele teve uma depressão. E aí, se socou debaixo de um pé de árvore lá e pediu a morte. Porque é muito pesado. Às vezes tem situações que vêm sobre nós que só Deus para nos dar força de suportar. Por isso que nós precisamos da ajuda de quem, pessoal? De Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Se você não tiver a ajuda de Deus, meu amigo, você pode ter certeza. Tudo quanto o diabo de fato planeja, ele vai realizar. Porque você está sem Deus. Diferentemente quando você está nos pés de Deus. Está tudo acontecendo de errado, mas eu estou lá nos pés de Deus porque tem um ditado, ruim sem ele, como é que é? Como é que é o ditado? Ruim com ele, pior. Entendeu? Meu Deus do céu. Não é porque tem pessoas que falam assim, estou na igreja, mas está dando tudo errado. Então é ruim com ele, vai ser pior sem ele, meu amigo. Por isso que tem muita gente, pessoal, que entra na igreja, sai da igreja, ela não consegue realmente conquistar. Por quê? Porque ela não tem força de perseverar. O diabo está sempre lhe vencendo, sempre lhe vencendo. Ele aqui não, ele está dando uma aula para nós aqui. Ele está dando uma aula. Mesmo passando por tudo, ele ainda conseguia dar testemunho para aqueles que queriam ver a sua queda. Ele mostrava que Deus era com ele. É o que nós temos que aprender, pessoal. A lição de hoje é essa. A lição de hoje é essa. Olha, falar uma coisa para vocês aqui, para você entender melhor essa palavra. Quando eu comecei a fazer a obra, quantos dias que eu chegava em casa, que eu tinha largado emprego, largado tudo. E aí, dificuldade financeira e tudo e tal. Mas eu sempre procurava chegar em casa sorrindo. Sorrindo. Porque eu não queria que meus filhos e nem a minha esposa falassem alguma coisa contra a obra de Deus. Eu sempre fui muito apaixonado pela obra de Deus. Sempre amei demais a obra de Deus. Até hoje. Nunca um filho meu, nem ninguém até hoje vai ouvir o bispo Padrão falando, eu não aguento mais. Não vai ouvir porque, sabe por quê? Porque embora cansado, sobrecarregado, mas eu vou mostrar, me esforçar para mostrar que estou bem. Para que outros não enfraqueçam por minha causa. Não. Pelo contrário. Quando você age dessa forma, você está fechando todas as portas para Satanás. Amém? Agora, quando você começa a confessar, não, tem pessoas que vivem de confessar o erro, os problemas dela. O erro é bom você confessar para Deus, sempre bom, não esqueça isso. Aprenda a confessar os seus erros para Deus. Não tenha, não peça ouvidos a ninguém para contar os teus erros, o teu pecado. Você tem que contar para quem? Nosso negócio é com Deus, nosso negócio é com Deus. Ele aqui, tudo dele foi com Deus. E para de confessar, né? Para de confessar que está tudo muito ruim, está tudo dando errado. Para de confessar isso. Para de chamar a doença de sua doença, a minha dor de cabeça, a minha diabetes, o meu câncer. Não sei, deixa de ser dono dessas coisas. Seja dono do que é bom. Confesse o que é bom. Se esforce com isso para Deus te abençoar. Fique de pé no nome do Senhor Jesus.